Boa noite a todos e bem-vindos a mais um SPP Conecta, neste dia 22 de junho de 2020. Hoje recebemos Cláudio Coelho, diretamente de Osasco, para conversar com a gente a respeito da reconstituição de carimbos e todo o belo trabalho que ele tem desenvolvido na remontagem e reconstrução de carimbos desde a época do Império até os dias atuais, sempre muito prestativo. Hoje ele vai contar um pouco para a gente como que é esse trabalho, como que funciona todo esse processo que ele faz para poder trazer, às vezes, carimbos bastante apagados de volta à vida. Cláudio, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela participação hoje. Aproveito e já me adianto um pouco. A palestra do Cláudio ela é dividida em 3 partes. Então, ao término de cada uma dessas partes, eu libero tanto para perguntas no bate-papo, como pelo microfone. Aí a gente fecha de novo e dá continuidade, perguntas específicas àquele trecho que ele passou. Cláudio, à vontade, o microfone é todo seu. Obrigado, Igor. Obrigado a todos. Estão me ouvindo direitinho? Beleza, vamos lá então. Eu dividi, só um minuto aqui, dividi a palestra em 3 partes para ficar mais fácil do entendimento. Está aqui então uma introdução e aqui a primeira parte é exatamente a palestra, o porquê foi feita, né? Por que reconstituir carimbos, como é feita essa reconstituição. Então, está tudo nessa primeira parte. Depois vem uns estudos de caso, que eu vou falar especificamente sobre cada tipo de reconstituição, e no final vou apresentar 3 projetos para vocês, projetos de reconstituição de carimbos, que alguns já estão em andamento, inclusive, ok? Bom, eu não podia começar sem os agradecimentos, e são genuínos. O primeiro, ao Clerman Vanderlei Lopes, todos conhecem, e essa palestra não estaria acontecendo se não fosse ele, o incentivo, a disponibilidade, o que vieram da coleção do Clerman, e não tenho o que falar. Muito obrigado por toda essa disponibilidade e pelo desprendimento mesmo de liberar essas peças. Agradecer ao Peter Mayer, que foi o primeiro que me deu um espaço, né, para divulgar esse trabalho no site, o selo.com. No final do ano passado, ele liberou uma parte para alguns artigos e foi a primeira vez que eu expus esse trabalho no site dele, então devo esse agradecimento. Ao Fuad Ferreira Filho, que é um amigo lá do nosso grupo de WhatsApp, do Império e República. Quem faz parte do grupo sabe tudo que ele posta quase que diariamente lá, uma coleção magnífica, e ele também divide com todo mundo, e eu fui pegando vários carimbos também, vocês vão ver aqui vários carimbos da coleção do Fuad. Dele eu já estendo para todos os amigos do grupo, porque, como já foi falado aqui, esse grupo de Império é maravilhoso e eu aprendo muito diariamente. E, lógico, a SPP, na pessoa do Igor, né, pelo convite / intimação, mas por esse espaço, por essa troca de ideias, e é muito bom estar aqui toda segunda-feira, e vocês me receberam também. Agradeço a todos, tá? Uma breve apresentação. Tenho 44 anos, sou professor de História da rede pública estadual aqui de São Paulo. Em termos de filatelia, me considero, assim, desde os 13 anos, basicamente, um ajuntador. Só ajuntava selos, não vem de família, nem nada. Foi algo que apareceu para mim e eu fui ajuntando, mas filatelista mesmo eu me considero a partir de 2004, com o advento da internet, fui pesquisando mais, adquirindo mais coisa. E carimbologista, né, o estudo dos carimbos, especificamente a partir de 2014, então não tem muito tempo. Ali vocês estão vendo as minhas áreas de interesse, né? Basicamente carimbos, os carimbos do tipo francês, carimbos ferroviários, estrangeiros, sobre selos brasileiros, que eu tenho pouca coisa, e atualmente essa minha paixão, que é a reconstituição dos carimbos clássicos. Essas duas últimas, os airgraphs e os V-mails,
eu estou juntando coisa, mais pensando nos meus alunos, quando for dar aula sobre a Segunda Guerra Mundial, ter um material do período mesmo, para eles terem em mãos. Acho isso muito legal, então estou juntando, uma coisa que eu comecei há pouco tempo, e aquela coleção básica de Um País, Um Selo, o álbum do Smithsonian Museum, que eles disponibilizaram com quase 800 selos, eu estou montando, mas isso é basicamente só para distrair. O meu foco atualmente é a reconstituição de carimbos. Mas vamos começar o que interessa, então, que é algumas questões teóricas. Primeiro, por que reconstituir carimbos? Eu me fiz essa pergunta e eu encontrei 3 respostas. A primeira delas está aqui, ó, preencher lacunas bibliográficas. Eu coloquei aqui os principais catálogos. A obra referência de todos, né, é o catálogo do Paulo Aires, todos conhecem, não tenho o que falar, é uma obra maravilhosa, com o que ele tinha na mão na década de 1930, fez um trabalho magnífico. E os que vieram depois também, o catálogo enciclopédico RHM, o trabalho do Cícero Almeida, e o Carimbologia do Brasil Clássico, outra obra maravilhosa do Kester, continuada pelo Fábio Monteiro. Mas, apesar de todas serem obras fantásticas, tem lacunas. E tem lacunas que a gente deve apontar, né, e deve trabalhar para preenchê-las o mínimo possível. Só deixar claro que eu coloquei aqui só esses catálogos, mas tem o catálogo do Clermont de carimbos mudos, que eu estou vendo que o Fredson não está conseguindo ouvir. Todos me ouvem? E está funcionando perfeitamente. Continua ouvindo, talvez seja lá para ele. Ah, beleza. Então, o catálogo do Clermont, esse daqui, né, dos carimbos mudos brasileiros, maravilhoso, é a obra definitiva. Lógico, sempre vai aparecendo uma coisa ou outra, mas o carimbo mudo está tudo ali. Temos a obra do Henrique Busenmayer sobre os carimbos de olho de boi, também é a obra definitiva sobre isso. Ele vai acrescentando com o passar do tempo, mas quem quer saber, está tudo ali. Essas são as obras mais gerais que eu destaquei, e a gente vai ver algumas lacunas, e, novamente, não é uma crítica, né? Assim, todo mundo erra. Eu vou mostrar um erro meu daqui a pouquinho também, que eu cometi já, e fui corrigindo. E vamos começar, então, pelo Paulo Aires. A gente vê, são as páginas internas, peguei 2 páginas internas do Paulo Aires, que ele vem com toda aquela parte dos carimbos mudos, chega nos carimbos primitivos, e aqui ele chega nos carimbos primitivos com data, né, os circulares primitivos com data. E aqui tem um exemplo. E aí chega nos circulares comuns, que é o que tem a maior quantidade, né? Ele lista, aqui inclusive, o que ele fala sobre os circulares comuns. Esse tipo de carimbo varia muito de tamanho e por pequenos detalhes internos. Alguns trazem as horas, outros as sessões, porém são sempre uniformes em seu tipo, nome de localidade e respectiva data. Conhecemos os seguintes. E aí ele faz uma lista de 923 carimbos circulares comuns. Só que ele só mostra a imagem de 149 desses carimbos. Aqui está a lista que ele fez. Eu fiz aqui uma cópia, são 5 páginas. Ó. Aqui estão os 923 carimbos. O que vocês estão vendo em amarelinho não é para ver o nome da localidade, mas só para vocês terem uma noção. O que está em amarelinho são os que ele mostrou a imagem. Tudo que não está grifado ali não tem a imagem. Está na lista, que ele conhece, a agência conhece, existe aquele carimbo, mas ele não mostra a imagem. Então, aí está uma lacuna bem grande. Olha só, isso na época, 1923. Mas hoje a gente tem aqui a lista da ARG Brasília, né, que com quase 2.800 agências. Se a gente contar que a maioria dessas agências, né, teve carimbos circulares comuns, esse número vai bem além desses 923. Então, aí, voltando à pergunta, por que reconstituir carimbos? Para preencher essas lacunas. Se na nossa principal obra de carimbologia tem uma lacuna desse tamanho, né,
cabe a nós tentar diminuir essa perda. E alguns fizeram isso. Vamos adiante aqui para falar das outras obras. O catálogo enciclopédico do RHM, obra maravilhosa também, só que aqui vocês... carimbologia. E aqui vocês estão vendo a penúltima página do carimbo, ou seja, ele para justamente nos carimbos circulares primitivos, ele não entra nos carimbos circulares comuns, então não acrescentou, nesse ponto específico, não acrescentou muito ao catálogo do Paulo Aires, porque ele para, se o Peter estiver por aí, depois quiser falar, lógico, eu acho que é meio óbvio porque ele parou, que senão não terminava nunca o catálogo enciclopédico, né? Mas, apesar de ser uma obra magnífica, não supriu essa lacuna que tinha no Paulo Aires. Aqui o trabalho do Cícero Almeida, o que ele fez? São os carimbos postais do século XIX. Ele foi até o Museu Postal, né, e pegou, aqui eu estou falando do artefato mesmo, a peça do carimbo, que eles têm lá na reserva técnica, e acho que permitiram que ele carimbasse, e alguns dos carimbos que estão listados lá no Paulo Aires e que não aparecem aqui. Só que qual é o problema aqui? Ó? Vocês podem ver, todas as peças que estão no museu, nenhuma tem mais o datador, que já é uma informação importantíssima, a data, para a gente saber quando o carimbo foi usado. A qualidade da imagem também não é das melhores. O trabalho dele é magnífico na parte de carimbos de serviço, principalmente, mas para preencher aquela lacuna do Paulo Aires, o trabalho do Cícero também pouco acrescenta, mas ele trabalhou também com o que ele tinha. E aqui, essa obra maravilhosa, né, do Kester, desculpa, a carimbologia do Brasil clássico. Mas qual é o problema aqui? Não é um catálogo. É uma obra fantástica, mas ele não traz o desenho do carimbo. Ele fotografa as peças onde estão os carimbos. Aqui é uma página típica, né, de imagens lá dos fascículos do Kester, e aí a gente pode ver, quando ele usa o carimbo todo, ele pega justamente do PA. Então, muitas daquelas agências aquelas carimbos que foram listados no PA e que não foram mostrados, aparecem aqui no Kester. Só que aparecem, por exemplo, olha esse carimbo aqui, ele não está completo. Muitas vezes a imagem não é da melhor qualidade. Então, ele preenche parte daquela lacuna, mas não totalmente devido à qualidade das imagens, principalmente. O Fábio Monteiro, da ARG Brasília, infelizmente, né, o Kester, ele que pretendia fazer de A a Z, ele conseguiu chegar até a letra P, infelizmente faleceu antes de terminar a sua obra, e o pessoal, né, o Fábio Monteiro, lá da ARG Brasília, está dando continuidade a isso, e lançou, o ano passado, as letras Q e R, e eu peguei uma página interna aqui para vocês verem que ele segue o mesmo padrão do Kester, com uma qualidade bem melhor, logicamente, mas olha aqui a página de queimados. Ele mostra o carimbo, quando ele mostra o carimbo, ele tirou também do PA. Demais, ele mostra as fotos dos selos. Os dois são trabalhos magníficos, não tenho o que falar, mas em termos da imagem do carimbo, também não tem. Então, para essa primeira resposta aqui, por que reconstituir carimbos? Para preencher essas lacunas que a gente ainda tem. Outra resposta: fornecer subsídios para colecionadores de história postal. Aqui eu trago essas duas páginas, e foi até um sacrilégio que eu fiz aqui, mas olha só. Essa é uma página da coleção do Clermont, a Ligação Marítima Brasil-França no século XIX, uma coleção magnífica, acho que a maioria conhece, e eu peguei só uma página para vocês verem a maneira como ele expõe, e eu gosto muito desse tipo de exposição. Aqui está a peça, o carimbo da peça aqui, e ele destaca o carimbo aqui do lado, e aqui tem toda a descrição, faz a mesma... Uma peça como essa aqui, né, dessa qualidade, às vezes nem precisaria, o carimbo já se autoexplica, vamos dizer assim. Mas eu gosto muito desse destaque aqui, e acho que dá um quê a mais na hora de uma exposição para quem está vendo. Eu sei que tem gente que não gosta disso, né? Que tem gente que fala, se precisou destacar o carimbo do lado é porque a peça não é tão boa, então não deveria estar ali.
eu discordo, mas respeito, gosto muito desse tipo de exposição. E aqui, um sacrilégio, coloquei uma página pessoal minha aqui ao lado de uma página do Clermont, porque, lógico, isso aqui nunca vai ser exposto, é uma coisa minha, eu gosto de colecionar desse jeito. Então, ó, é um carimbo que eu encontrei da estação do Leme, também não está naquela lista do Paulo Aires, e eu sempre coloco o nome da estação, coloco uma foto, aqui eu não tinha uma foto da época da estação antiga, eu coloquei uma planta, falo um pouquinho, coloco o selo e do lado o carimbo destacado. Eu gosto de fazer assim, eu sei que tem bastante gente que gosta, e como seria bom se a gente, para todo carimbo que a gente tivesse, era só ir lá num lugar e tem a imagem do carimbo para a gente colocar do lado das nossas peças. Então, por que reconstituir carimbos? É também uma forma de fornecer esses subsídios para quem gosta desse tipo de exposição. Eu sou um dos que gostam, e então acho que pode acrescentar nesse sentido. E por último, aqui é meio delicado, mas é assim, corrigir erros, equívocos e inconsistências. Por melhores que aqui sejam aquelas obras, como eu disse, eles trabalharam com o que eles tinham naquela época, e a gente não tem que ter medo de apontar, ó, tem um errinho aqui, tem um equívoco ali, esqueceram de tal coisa aqui. Acho que isso só vai acrescentar ao trabalho deles, e a gente não pode, tipo, são monstros sagrados e imagina que pretensão criticá-los. E não é uma crítica, assim, ó, nesses catálogos, tem carimbo com nome de localidade que não existe, vocês vão ver nos estudos de caso daqui a pouco. Tem carimbos que faltam detalhes, o carimbo está incompleto. Tem carimbos que foram mudando durante o tempo e passaram a ser de maneira diferente. Tudo isso que eu estou falando eu vou mostrar deles, a baixa qualidade de imagens. Então, tudo isso, olha o campo que a gente tem para melhorar nisso, para avançar nessas pesquisas de história postal. Então, quando a pergunta é por quê, né? Para que reconstituir esses carimbos? Eu encontrei essas respostas. Vamos para a parte prática da coisa. Como reconstituir os carimbos? Aqui vocês estão vendo algumas reconstituições que eu coloco aqui, minhas primeiras reconstituições. Eu já gostava disso, mas eu usava o Picture Manager e o Microsoft Paint. É o que vem nos computadores, normalmente no pacote Office, para trabalhar imagens, coisas bem básicas. E aí, esse é o resultado. Eu devo confessar que eu gosto, assim, eu vejo um certo charme nesse tipo de reconstituição do carimbo como ele era na realidade, arqueologicamente falando, isso seria o correto, né? A ação do tempo sobre o carimbo, ele era dessa forma, ele tem que ficar dessa forma, mas não é para se publicar alguma coisa ou para se mostrar. A qualidade era bem baixa dessas minhas primeiras reconstituições, mas eu usava as ferramentas que tinha. Em novembro do ano passado, isso começa a mudar, e começa a mudar quando eu adquiri um iPad com a Apple Pencil, que vocês estão vendo essa canetinha aqui. Não sou vendedor de iPad nem nada, mas eu tenho que dar o braço a torcer, que é uma ferramenta maravilhosa, e tudo que eu faço desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Salvo a imagem e desenho com essa canetinha na tela do iPad. E aí, o resultado fica assim. Então, vou até voltar para a gente ver, olha a diferença de das minhas primeiras reconstituições, né, usando lá as ferramentas do Microsoft Office, para depois do iPad. E isso começou em novembro do ano passado. Faz o quê? 7, 8 meses que eu comecei a aprimorar esse trabalho. Faço um pequeno parênteses aqui para vocês entenderem como isso aconteceu. Final do ano passado, passei por um momento bem difícil. Perdi meu pai e minha mãe num espaço de 20 dias. Minha mãe faleceu no dia 25 de setembro, meu pai faleceu no dia 15 de outubro. E aí entrei num período de luto, sou funcionário público, tirei uma licença-prêmio que eu tinha direito, e a gente sabe, né, todos nós aqui filatelistas, a gente sabe que a filatelia é uma atividade bastante solitária, né, para nós. E ela foi muito importante para mim nesse período, e foi justamente quando eu adquiri esse iPad
e me ajudou bastante nesse período que eu estava em casa, estava aqui sozinho e comecei a desenhar. Então, esse tipo de reprodução, de reconstituição que vocês estão vendo na tela, começou em novembro de 2019. Minhas primeiras contribuições lá no site do Peter foi bem no final de novembro, início de dezembro. E aí vem, agora esse ano, essa pandemia, essa quarentena, e que acabou me possibilitando dar um salto tanto em qualidade quanto em quantidade nas minhas reconstituições. Então, se a gente pega assim 2 momentos complicados, né, um pessoal e outro coletivo, mas a gente tem que tentar tirar o lado bom, e o lado bom, nesse caso, nessas reconstituições, me possibilitou aprimorar bastante o meu trabalho. Então, só para a gente comparar de novo, o que era assim, agora já está ficando assim. Aqui mostra também aquele erro que eu falei para vocês. Olha só, essa peça o Clerman postou no nosso grupo lá, inclusive do WhatsApp, e até falou, brincou, desafio para o Cláudio. Falei, tá bom, então vou encarar o desafio. E aí comecei a fazer a reconstituição aqui, né? Isolei o selo e tal, e fui preenchendo. É um carimbo negativo, belíssimo, nunca tinha visto. E aí chegou nessa parte, esse miolo aqui é que era o problema. Olha só, a gente vê o número 1 aqui, só que e aqui do lado? Se eu cubro aqui, ó, vocês conseguem ver a letra A. Só que se eu cubro a letra A, dá para ver uma letra T ali, ó. E aí, essa é uma das coisas que a gente se depara. Eu fiz das duas maneiras, ó. Aqui é o carimbo terminado com a letra T e o ponto. Olha aqui, ó, embaixo da pontinha vermelha, dá para ver a letra T e o ponto. E eu fiz uma outra versão com a letra A, que seria aqui em cima. Só que eu falei, eu não sabia. E aqui o R, né, que a gente está vendo aqui. E lancei no grupo. O Paulo Novaes viu esse carimbo e falou, olha, o carimbo normal, sem ser o negativo, é com a letra A, e isso é do ramal de São Paulo. Então, tá errada essa letra R aqui. Aqui é o carimbo, então, final. Na verdade, o que eu vi como R, se vocês veem aqui, olha só, é um borrão aqui embaixo, não é a perna do R. Na verdade, isso é um P. E aí eu fui, corrigi, e aqui, então, esse seria o carimbo com a letra A, como ele aparece no carimbo normal, e SP de São Paulo. Então, tá vendo como a gente erra? Só que esse trabalho, no mesmo dia, ele corrigiu, eu corrigi, e o carimbo ficou pronto. Isso é normal e é sadio, e a gente tem que fazer, apontar onde estão os erros para as coisas evoluírem. Aqui, um carimbo da coleção do Fuad, carimbo belíssimo de Paquetá. Ele era assim. Como é que eu começo a fazer? Primeiro eu faço o que eu chamo de carcaça do carimbo, né? Refaço as cercaduras dele. E aí começo a apagar em volta para ele ficar com essa cara aqui, com a cara já de carimbo, e aí vou apagando as partes internas. E, nesse caso, e aqui tem esse brasão, esse florão que deu bastante trabalho, mas o que eu fiz? Trabalhei a imagem, dei mais contraste, ela ficou dessa maneira, e aí eu começo as partes bem detalhadas. Ó. Primeiro, nesse caso, eu fiz o florão, depois comecei a fazer as letras, depois a data, e aqui está. Ó, esse é o resultado do carimbo reconstituído no final. Lógico que o sonho seria ter todas as peças nessa qualidade, com o carimbo praticamente completo, que aí não teria tanto trabalho. E só um detalhe interessante, ó. Essa é a imagem que aparece no trabalho do Kester. Ou seja, a peça do Fuad foi a peça que o Kester teve à mão que ele coloca como exemplo lá no trabalho dele, uma peça belíssima, inclusive. Agora, vamos chegar nos limites das reconstituição. Tem coisa que simplesmente não dá para fazer, que eu não faço. Peguei 3 exemplos aqui básicos. Olha esse carimbo aqui, belíssimo também. Penedo, está escrito Baiana aqui. A gente sabe que aqui em cima está escrito Companhia Baiana, provavelmente, né, porque era da Companhia Baiana de Navegação, que fazia aquele trecho. Um dos portos era a cidade de Penedo, em Alagoas.
Eu poderia muito bem refazer aqui a cercadura tranquilamente, refazer essa parte de cima, a letra O que falta eu conseguiria. Só que eu conseguiria escrever companhia aqui em cima? Conseguiria, mas eu não faço. Por quê? Porque daí eu não estou reconstituindo, eu estou criando. Eu não sei o tamanho exatamente da letra, eu não sei a posição que ela vai estar no carimbo. Então, a não ser que eu ache mais para frente o que está escrito aqui, que vai que não é companhia, dá para ver aqui as duas pontinhas do A, provavelmente é companhia mesmo, mas e se não for? Né? Então, é o tipo de coisa que eu não faço. Aqui, tá na cara que é um carimbo Bahia. Daria para eu pegar essa letra A aqui e jogar para cá, eu sei a distância que tem entre essas letras, daria para eu transformar esse H em um B e jogar ele para cá, finalizar, mas eu não sei se tem alguma coisa aqui embaixo. Então, é o tipo de coisa que não dá para fazer. Olha esse belíssimo também, um carimbo estrangeiro, ó, de Hamburgo. Ó. Hamburgo, vai até aqui, a data completa, 11 de maio de 77. Mas eu estou vendo uns rabiscos aqui, eu sei que tem coisa aqui para baixo. Não vou fazer essa reconstituição enquanto eu não tiver certeza do que tem aqui para baixo. Então, esse é um dos limites. Tem coisa que eu não faço. Eu sei que tem gente que fala, eu faria, só para aparecer como é que é. Lógico, vai de cada um, mas eu não faço. E outro limite são os carimbos ilegíveis. Olha só. Esse aqui eu tenho quase certeza que é Fernando de Noronha, um carimbo do tipo francês, bate as medidas, ó, tem um N, um D e um O aqui, a maneira de se bater é típica de Fernando de Noronha, que bate várias vezes, pode ver que tem uma palavra aqui, um D aqui, e aqui começa outra palavra, que a gente vê aqui, depois aqui. Então, é bem provável que seja Fernando de Noronha, mas eu vou reconstituir um carimbo desse? Não vou, porque eu estaria também inventando as letras e não pegando a letra como ela está no carimbo. Olha outro carimbo francês aqui, ó. Temos a estrelinha aqui embaixo, o parênteses, eu sei que é um carimbo francês, 3 letrinhas aqui, 5 letrinhas aqui, mas não consigo identificar de onde que é. Eu sei que tem um M aqui, tem o que parece ser uma letra I aqui, mas tem coisas que, se a gente tentar fazer, vai ser o chute. E aí, eu estabeleci para mim mesmo, vocês vão ver aqui, já fiz esse chute em algumas vezes, e vocês vão ver o resultado daqui a pouquinho, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer aqui? É um vídeo pequeno. Eu tinha pensado em fazer aqui uma reconstituição ao vivo, mas ia ser meio complicado. O que eu fiz? Eu reconstituí esse carimbo de ouro fino e eu gravei a tela do tablet durante toda a reconstituição. Tem 1h10, mais ou menos, de reconstituição. Só que o que eu fiz? Agilizei o vídeo. É um vídeo de 4 minutos que mostra do início ao fim. O selo assim, e no final vocês vão ver o carimbo reconstituído, tá? Algumas coisas passam bem depressa, mas aqui vocês vão ver a técnica que eu uso, técnica simples, na verdade, como ele era no início e como ele fica. Então, algumas coisas passam rápido, mas dá para perceber. Vamos lá. Olha só, primeiro eu começo aqui, ó, destacando as letras. Olha lá, escolhi uma cor, fui destacando as letras, a data, ok? Destaquei para ficar bem nítido. Agora eu vou começar a trabalhar nas cercaduras. Olha lá, aí é uma ferramenta que tem no iPad já. Essa reguinha virtual também ajuda bastante. Fiz a cercadura externa. Vou para a cercadura interna, medindo direitinho para saber se está bem centralizado. O que eu faço? Eu coloco esses círculos brancos dos lados, né, externo e interno de cada uma dessas cercaduras, para depois, na hora de apagar, ficar mais fácil. Imagina se eu tivesse que apagar e manter certinho. Aí, ó, vou apagando com a canetinha. Tudo isso eu estou fazendo com a canetinha na tela do iPad. E aí ele já vai tomando uma cara de carimbo mesmo. Ó. Tirei todo o excesso e vou começar a trabalhar letra por letra, que é a parte que dá bastante trabalho. E aí, ó, lembra que eu falei, o total aí tem 1h10, mais ou menos, de trabalho para fazer essa reconstituição de um carimbo fácil. Vocês viram que ele está praticamente inteiro, só tem uma letra O ali que eu tive que refazer à mão mesmo. Mas olha só, então, a gente... É uma coisa bem trabalhosa, do jeito que eu faço. Eu tenho certeza, assim, deve ter algum software. Por exemplo, se você vai com essa imagem para um cara fazer um carimbo desse, um lugar que faz carimbo, o cara vai fazer esse carimbo exatamente como você levou a imagem. Então, deve ter algum software, pessoal que de design,
eu quero deixar claro assim, eu nunca desenhei na designer gráfico, não sou nada. Eu sou um filatelista curioso que começou em novembro a fazer esse tipo de trabalho. O único contato que eu tive com desenho é que quando eu fiz Senai, há 30 anos atrás, a gente tinha desenho técnico e desenhava algumas coisinhas, mas não sou desenhista, não é algo que do meu trabalho diário, e consigo esse resultado, e é sério, se eu consigo, a maioria das pessoas consegue, porque basta ter paciência. Ó, esse O foi o que deu mais trabalho, mas tem o outro O ali do lado que é só você ir olhando e ele vai aparecendo dessa maneira. Então, é bastante trabalhoso nesse sentido, porque você tem que ir letra a letra ficou pronta, vamos para a parte da data. E aí é mesmo processo. Por isso que eu gosto dos carimbos franceses do Nordeste, porque eles não têm a data, são todos iguais. Você fez a legenda, ele já está com a reconstituição toda pronta. Dá até para ver aqui o reloginho ali em cima, contando as horas rapidinho. Foi bom. Num domingo, dia 31 de maio, que eu fiz essa reconstituição, às 18h40, e ela demorou quase 1 hora, num carimbo fácil. Eu já passei, por exemplo, aqueles que vocês viram anterior, aquele carimbo negativo, passei quase metade de um domingo fazendo aquilo, com umas paradas ou outras, mas é algo que me dá prazer e acho que vale a pena. Geralmente os que têm a parte circular dão mais trabalho, né? A parte reta é um pouco mais fácil, então um número que nem o 8 dá um pouquinho de trabalho para fazer, mas já estou pegando uma prática que está saindo de uma maneira mais rápida agora. E não é software nenhum, tudo isso já vem no iPad, eu fui descobrindo e fui fazendo, trabalhei a cor, salvei, e aí ficou pronto o carimbo. Aquilo que era aquele selo no início está pronto, e aí sim, com uma qualidade de se publicar e de se mostrar. Aqui a gente termina a primeira parte, que seria essas questões teóricas e práticas. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, quiser fazer alguma intervenção, senão a gente vai para os estudos de caso. Como é que está o chat aí, Igor, que eu não estou vendo nada. O chat não tem pergunta. Ótimo. Vou liberar aqui, se alguém quiser abrir o próprio microfone, pode abrir para fazer pergunta. Pode falar? De ser breve nas perguntas. Ô, Macedo, você, tudo bem? Tudo de você, Igor. Vai lá. Bom, Cláudio, fantástico aqui. Eu estou de babador aqui, admirando o trabalho. Obrigado, imagino. Deixa eu te perguntar, existem cidades ou agências que estão listadas nos trabalhos que se apresentou do Paulo Aires, do qual não se conhece nenhum modelo? Sim. Assim, não, listadas no Paulo Aires, não. Porque você disse, por exemplo, o Paulo Aires lista 923 e tem 149 imagens. Existe alguma dessas 800, basicamente, que não tem desenhos, que não se tem exemplar conhecido? Isso eu teria que pesquisar. Eu considero assim, se ele colocou na lista, é porque ele conhece carimbo. Então, porque ele consta 923 carimbos circulares e não agências. É o que ele fala. Eu estou tirando da informação que ele dá. Ele fala lá, conhecemos os seguintes. E aí ele lista 923. Se ele conhece, é porque tem. Mas é que ele não fez a imagem para ir ao catálogo, entendeu? Eu acredito que seja isso. Tá bom. Vou ser rapidinho. Assim, fantástico esse trabalho que você faz à mão. Como é que você define a espessura? Pela imagem. Aí que tá. Tudo é baseado na imagem que eu tenho. Quer ver? Vamos voltar aqui. Só para mostrar. Aquele ouro fino é legal para isso. Esse Paquetá, olha só. Eu procuro fazer aqui a cercadura digital que eu faço, eu procuro seguir o padrão que está na imagem que eu tenho. Eu procuro deixar o selo o mais próximo da imagem que eu recebi, porque eu creio ser
a imagem mais, vamos dizer assim, que a gente vê, olha aqui assim, aqui o carimbo está um pouco mais grosso, aqui ele está um pouco mais fino. Então, aí eu não tenho como te dizer, não é uma medida, é no olho, sabe, que eu imagino, então, como seria o carimbo originalmente? Será que era esse aqui mais grosso, com essa cercadura mais grossa, ou esse aqui mais fino? E aí, ó, tem diferenças, inclusive, vocês vão ver no decorrer da palestra que tem cercaduras bem mais grossas, letras mais finas, mas tudo a partir da imagem. Eu procuro não inventar nada, eu procuro só extrair o que a imagem me passa, entendeu? E só um comentário aqui para não tirar. Aquele carimbo negativo que você disse que houve um erro, me desculpe, eu acho que houve uma evolução do trabalho. Isso, exato. Mas começou com um erro que levou a essa evolução, né? Tá bom, obrigado. Beleza. Mais alguma? Podemos... Eu queria falar rapidinho. Henrique. Opa, vamos lá. Quem é, parabéns, Luciano? Henrique de Cláudio. Henrique, deixa o Henrique falar. Eu queria primeiro dar os parabéns e eu tentei, numa dada fase, usar aqueles softwares da Microsoft que você falou. Uhum. E anos atrás eu consegui reconstruir 2 carimbos, já período republicano, período da Segunda Guerra, mas dá um trabalhinho fazendo o mouse. Eu acho que na caneta é muito mais fácil. Talvez. Exatamente. O meu trabalho teve esse salto por causa dessa canetinha aqui. Com certeza. E só com relação a esse aspecto teórico, lembra muito algumas teorias da área de restauro, de restauração, algumas escolas de restauro, ao você falar se você vai reconstruir ele todo, se não vai, se você vai criar ou não. Se algum dia você se interessar, enfim, eu posso te passar alguma coisa. Mas lembra muito a discussão que se tem na teoria do restauro de obras de arte, se você inventa ou não, que poderia ter ali onde tem aquela perna quebrada ou não, ou aquele pedaço do papel, documento que faltou e você tem que reconstruir, enfim, lembrou muito na discussão. Agora você reconstitui eles, se você só tem pedaço. Só aquele pedaço, eu já vi estudos antigos que eles não colocavam o carimbo inteiro. Só colocavam um desenho da parte que você conhece. Você já fez isso? Não, então, isso eu vou apresentar os projetos para vocês no final, mas eu penso assim, aqueles que eu mostrei para vocês, por exemplo, esses daqui. Eu poderia até, por exemplo, reconstituir essa parte que eu tenho, e aí, se eu for publicar isso, carimbos incompletos, uma seção de carimbos incompletos, esperando aparecer alguma coisa para deixá-lo completo. Não vejo problema nisso. O que eu não faço é tentar completar por minha conta. Mas não vejo problemas de fazer uma seção de carimbos incompletos. Tá certo, obrigado, era isso. Beleza. Mais alguém? Ô, Cláudio, Oi. É fantástico, parabéns, é um negócio que a filatelia ajuda a gente a aprender um monte de coisa, né? Que não tem, verdade. A gente não espera e acaba aprendendo. Você tem ideia de publicar? E como você adquire, por exemplo, como é que a gente pode, por exemplo, te ajudar a saber qual carimbo que você tem, qual que você não tem, por exemplo? Ou pode mandar o que tiver e você defina o que não tem, é isso? Não, perfeito, Miguel. A gente vai chegar nisso no finalzinho. Quando eu falei que eu vou apresentar 3 projetos, eu vou apresentar justamente para pedir auxílio de vocês e mostrar o que eu estou fazendo. E aí, lá no finalzinho, eu vou falar disso, se puderem ajudar, como ajudar e tal. Tá bom? Já respondo lá no finalzinho da palestra, eu te respondo. E você tem ideia de publicar? Sim, a palavra publicar ainda não sei. Assim, eu vou lançar o projeto para eu tenho ideia de mostrar esse meu trabalho, não sei se em forma de livro, de site, quem sabe um espaço aí num boletim da SPP, né? Quem sabe, Opa, pode mandar já a primeira parte. Mas quando a gente falar dos projetos, a gente fala mais disso, tá bom? Cláudio, eu queria fazer uma pergunta rápida. Eu também quero fazer. Pois não. Henrique Braga. Henrique Braga, depois o Peter, e aí depois a gente já volta para falar. Parabéns pelo espetacular trabalho. A pergunta, o software ou hardware permite que você meça as espessuras?
Permite aquela régua digital. Ângulos, réguas digitais, você consegue dar um zoom e ver essa magnitude, ver as medidas? Consigo, sim. Excelente, minha dúvida era essa, excelente. Então, mas como eu publico direto do que está na imagem, eu não preciso muito usar esse tipo de ferramenta. Eu uso, vocês viram lá no vídeo aquela regrinha aparecendo e tal, mas se precisar, dá para usar, tá ali e já vem no iPad. Eu nem fui buscar software nenhum, na verdade. Peter? Obrigado. Oi, Obrigado. boa noite para todos. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Olha, eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo, pouco tempo, mas eu admiro, bacana mesmo. A minha preocupação é outra. Quando eu comecei a publicar carimbos no catálogo, eu vou dar um exemplo. Maranhão por terra, vermelho, pré-filatênico, em todos os carimbos, eu mudei a dimensão dele na impressão. E um dia eu fui olhar um Maranhão por terra, queriam que eu desse um certificado, e ele batia com o catálogo. Ou seja, ele era falso. Então... Porque a medida não era a exata. Não, era exatamente a que estava no catálogo. Ou seja, a publicação do Paulo Ares é realmente imbatível, talvez você faça algo melhor. E aí eu tive um outro exemplo. Eu me correspondia, visitei o Custer algumas vezes, que eu queria fazer o trabalho antes que ele vendesse a coleção. Não foi possível. Eu também achava que ele não ia morrer antes de terminar. Porque ele devia ter terminado o trabalho, né? Não terminou. E uma vez apareceu um diamantino negativo e eu me correspondia com ele e aí ele mandou uma carta dizendo que essa peça é falsa. Por quê? Porque na publicação que ele fez estava invertida. Ele fazia exatamente o invertido para fazer com que o falsário fizesse do jeito que está no livro. Aí apareceu, tem uma carta com olho de boi, com esse carimbo, invertido em relação à publicação dele. Ele não falou expressamente é falso, ele falou, eu publico do jeito que eu acho que deve ser para evitar falsificações. Então, existe essa preocupação, porque você sabe que um carimbo de uma cor diferente, determinado selo, quem é que vai garantir a autenticidade? Mais ou Nova menos... Tirol, por exemplo, o carimbo tipo francês, chegou a $1.000 um tipo francês. Naquela época tinha Custer, Nassinovic e Maurino brigando pelo mesmo selo. Então, são valores extraordinários. E nós conhecemos as pessoas que, no passado recente, fizeram carimbos falsos, né? Eu conto sempre um caso de um São Paulo sem cercadura, que eu comprei com o meu 13º. Depois de um tempo, eu fiquei procurando, né? Ou sem cercadura, é muito raro, com lente, aumentei. O que aconteceu foi que o cara aplicou o São Paulo numa peça que não tinha carimbo, e depois de um ano, aquilo ficou branco. O S. Paulo ficou branco. Ele usou aquele negócio de camiseta para fazer transfer. Então, essa é uma preocupação que deve nortear quem vai publicar qualquer coisa. Porque... não sei se esses caras estão ativos. Eu sei que um não está, mas o outro... E se ele conhece muito de história postal, você não pega. Né? Porque o anterior, lá da década de 80, ele cometia erros crassos. Quer dizer, ele colocou o peixe de Santos no olho de boi sobre carta. Os dois nunca se viram. O peixe e o olho de boi nunca se encontraram. Mas ele simplesmente dizia assim, eu gravei conversa com ele, eu apenas uni aquilo que é agradável ao colecionador. Então, imagina, um olho de boi sobre carta com carimbo peixe, tá? Então, fica difícil depois você garantir que o carimbo é autêntico ou não. Então, esse é um cuidado que eu considero muito importante numa publicação desse gênero, tá? Minha opinião. Eu entendo sua preocupação, assim, e vamos falar mais disso lá na frente também. Esse é um dos limites desse tipo de trabalho por imagens, você não ter o selo na mão. Então, eu preciso que a pessoa que me passe a imagem, passe a medida também. Alguns selos eu consigo. Esse que vocês estão vendo na tela ali, do verdinho com o Dom Pedro, barba branca. Mesmo pela imagem, eu consigo saber a medida
altura aí dessa cercadura pelo desenho do selo. Eu pego um selo porque o que muda é o recorte, né? Mas a dimensão da efígie no selo é sempre a mesma. Mas a gente vai falar disso mais lá para frente. E, aliás, quero, inclusive, dicas de vocês quanto a isso. É um projeto, um work in progress, vamos dizer assim. Ainda está saindo da minha cabeça para o papel. Vamos continuar, então? Podemos continuar? Aqui eu coloquei, então, ó, estudos de caso, 7 situações de reconstituições, uma padrão, uma curiosidade, descoberta, equívoco, erro, inconsistência e limite. Vamos começar pela padrão. Os carimbos de Dona Eusébia, né? Eu escrevi um pequeno artigo sobre isso, que já está para ser atualizado, que já aparecerão mais coisas, e reconstituir todos esses carimbos, né? Seria tipo a sequência dos carimbos que foram usados, mas a gente vai falar basicamente da figura número 2, que foi uma reconstituição padrão, como vocês viram. Essa peça é do nosso amigo Márcio Protzner, lá de Minas Gerais. Ele também gosta de fazer como eu faço, né? A peça aqui e o carimbo destacado do lado, pegou a imagem lá no Paulo Aires, bateu certinho, esse é a imagem que está lá, esse é o carimbo que ele tem. E eu falei, legal, é uma peça, um carimbo misto, né? Vou reconstituir. E aí fiz aquele processo. E aqui dá para ver bem. Percebe o que eu fiz? Simplesmente preenchi o que estava aqui. E o carimbo ficou meio torto, inclusive. Aqui tem um problema. O ângulo da imagem, a gente vai falar disso também. Se a imagem, se você tira, por exemplo, o selo está aqui, você tira com não na perpendicular certinho, pode dar diferença. Nada como você tá com o carimbo na mão ou escanear o carimbo, que daí a imagem sai perfeita. Mas aí eu fiz a reconstituição, né? Eu ajeitei, deixei ele mais concêntrico, arrumei esse detalhe, ó, vocês podem ver que na imagem do Paulo Aires ele não fechou o parêntese aqui, e aparece no selo, olha aqui o parêntese fechado, e o miolo dele estava bem deteriorado, eu reconstituí o miolo. Eu gosto sempre de de frisar. Isso não desabona a obra do Paulo Aires. Essa imagem já seria suficiente para qualquer colecionador identificar o selo. Eu fiz desse jeito, entre aspas, melhorei, não sei nem se essa é a palavra, melhorar a imagem aqui, mas é uma reconstituição padrão. Isso aqui já seria suficiente para qualquer identificar o seu próprio carimbo, tá? A próxima, Capela Nova das Dores, uma curiosidade, eu destaquei como uma curiosidade, uma bela peça também da coleção do Fuad, que postou lá no grupo, e eu peguei e falei, nossa, que legal, a peça completinha assim, fácil de reconstituir. Vamos ver lá no Paulo Aires se ele tem a imagem. E ele tinha. Essa é a imagem que tem lá no Paulo Aires. E onde está a curiosidade? Acho que vocês perceberam. Olha só, a peça da coleção do Fuad é exatamente a peça que o Paulo Aires teve em mãos para fazer a reconstituição dele. E aí eu falei, pô, que oportunidade legal, né? Eu vou ter a mesma peça que o Paulo Aires usou, eu vou poder usar para fazer. E a gente sabe, não é só porque é 1º de janeiro de 86, se vocês perceberem, olha como a peça original está meio apagada aqui embaixo, e exatamente onde está apagada, a gente vê um certo degrau aqui na imagem do Paulo Aires. Ele preencheu a cercadura, mas, de novo, com as ferramentas que ele tinha na época, década de 1930, o trabalho é excepcional. Isso aqui não desabona em nada. E se você pegar essa imagem, você vai conseguir identificar o seu carimbo. Mas aí eu fui e fiz a minha reconstituição com esse método que vocês viram lá atrás. E aí, essa é a diferença. Esse é o carimbo usado, né, com a ação do tempo, vamos dizer assim, e esse seria, eu considero como o carimbo quando receberam lá novinho, tá bom? Aqui uma descoberta, esse Porto da Estrela, Rio de Janeiro, uma peça muito legal também. O que acontece aqui? Olha só, esse é o texto que está lá no Kester. Ele fala do lugar e tal. A agência foi criada em 1846.
Conhecemos o bonito carimbo oval ilustrado no Paulo Aires, a número 1414, com a indicação 1844, o que faz supor sua ocorrência sobre os inclinados. Ele está falando desse carimbo aqui, que é o que está lá no Paulo Aires. Esse é o número do carimbo, né? Acho que todos conhecem. Quando o Paulo Aires coloca isso daqui, quer dizer que o exemplar era dele e que a emissão mais antiga em que ele conhecia era de 1844, ou seja, os inclinados. Mas olha o que o Kessler fala aqui. De fato, possuíamos um bonito bloco de 10 inclinados com este carimbo, que nos foi roubado alguns anos atrás. Ele está falando dessa peça aqui, é legal que ele faz, inclusive, uma denúncia aqui, que ele tinha essa peça, e essa peça foi roubada, e essa peça tem exatamente esse carimbo que está lá no Paulo Aires. E aí eu peguei essa peça, que daí já é com os verticais e não dos inclinados, e comecei a fazer a reconstituição, e já notei que tinha alguma coisa um pouco diferente ali. Mas fiz até o final, e essa seria a reconstituição dessa peça do jeito que ela apareceu para mim. Olha as diferenças que eu notei. Vamos pegar a parte amarela aqui. Ó. Esse é o do Paulo Aires, esse é o que eu fiz. Se a gente pega traça um eixo aqui percorrendo todo o R e percorrendo o T. As linhas estão quase paralelas, tem uma angulação, mas estão quase paralelas. Se a gente faz a mesma coisa aqui, olha o ângulo, completamente diferente. Aqui, correndo o R, olha onde ele bate no D aqui. Correndo o R aqui, olha onde ele bate. E principalmente aqui, olha a distância entre o P e o E, a distância entre o O e o A. E aqui. Ou seja, esse carimbo que eu reconstituí não é o mesmo que esse aqui. Aí não dá para saber o que aconteceu, né? Se perderam o carimbo e mandaram fazer outro igual, mas ele saiu um pouco diferente. Mas eu fiquei pensando e falei, deixa eu pesquisar. E aí fui lá no site agenciaspostais.com.br do Paulo Novaes, e aqui eu faço uma parte, não apareceu lá na bibliografia, mas o site é maravilhoso, é um trabalho de carimbologia muito bom, tudo referente ao Rio de Janeiro, Espírito Santo, está lá. E aqui estou reproduzindo uma das páginas do site. E ele fala, ó, o Arraial de Porto da Estrela era o mais importante entreposto do comércio entre a corte e Minas Gerais, disputava com Iguaçu a hegemonia econômica da região, foi elevado à vila, ao progresso de A Estrela, ou seja, era um lugar movimentado. Se era um lugar movimentado, provavelmente o que aconteceu é que esse carimbo, que era usado desde lá dos inclinados, ou se desgastou com o tempo, e aí foi feito outro. Então, através da reconstituição de um carimbo, eu descobri um carimbo novo, assim, mas do mesmo modelo, nem sei se deveria aparecer num catálogo, por exemplo, as duas peças. Creio que sim, mas também não impediu, tendo essa imagem, dos colecionadores identificarem o seu carimbo, mas a reconstituição nos possibilita isso também. Além de pesquisar, conhecer mais sobre o Porto da Estrela, descobrir algumas coisas. A próxima peça eu considero um equívoco do Paulo Aires, mas é uma peça maravilhosa, era da coleção do Everaldo, carimbo da Companhia de Colonização de Blumenau. Eu sei que alguns podem estar falando, mas como assim o carimbo por baixo do selo e não por cima? O Kessler fala disso no trabalho dele, que assim, quando foi Dr. Blumenau, né, criou a colônia, um dos motes para conseguir atrair os colonos era que ele conseguiu, inclusive com o governo imperial brasileiro, que os colonos tivessem isenção de porte para mandar cartas para os seus familiares na Alemanha. E vice-versa, receber cartas também não pagariam nada. Foi feito esse acordo e esse carimbo não é exatamente do Correio, é da colônia de Blumenau. Ele foi registrado no Correio. Então, como eles faziam? Chegava esse carimbo aqui, uma carta com esse carimbo na agência do Correio, ele não pagaria o porte nesse acordo. Nesse caso, falar, mas se não pagaria o porte, por que tem selos aqui? Nesse caso, não vai para a Alemanha, vai para uma carta que vai para o Pará, aqui dentro do Brasil mesmo. Então, nesse caso, acho que teve que pagar o porte. Suponho que seja por isso. Então, uma carta de 19 de junho de 1867. E aqui vamos ver, olha só o
o carimbo que o Paulo Aires nos mostra. Vocês percebem que, ó, temos 2 ornamentos aqui que não aparecem aqui. E temos um tracinho aqui e outro aqui, ó. Pode ver que aqui não aparece o traço. E aqui eu considero um equívoco do Paulo Aires, provavelmente pela peça que ele teve em mão, a peça devia estar desgastada e tal. Não acho que seja um outro carimbo. Pode ser? Sim. Mas por que eu não acho? A gente percebe que, ó, um dos traços ele colocou aqui. Quer dizer que tinha outro traço do lado de cá, como tem aqui, e ele não colocou. Se perdeu-se isso, provavelmente perdeu-se isso aqui também. Tá? Então, eu considero que realmente o carimbo era esse, e aqui faltou alguns elementos, provavelmente pela exemplar que o Paulo Aires teve em mãos. Aí a gente vai para o Kester. Aqui sim o carimbo já está completo. Olha só, tem os ornamentos, tem os 2 tracinhos. É bem parecido com esse aqui, olha só. Provavelmente aqui era onde tinha o selo, só que a qualidade da imagem aqui é bastante precária. Então, em um, falta elementos. No outro, a imagem é precária. Aí eu fui e refiz o carimbo. Belíssimo esse carimbo, é um dos que eu mais gostei. Refazendo, então, comparando com o Paulo Aires, a partir da reconstituição, a gente repara esses equívocos, né? A falta de elementos no carimbo. E aqui eu fiz mais ou menos na cor. Se fosse lançar, só mencionaria a cor, não colocaria essa cor, porque não é exatamente, mas só para vocês terem uma noção, assim, muito bonito esse carimbo. E aqui, nesse caso, a reconstituição nos possibilitou corrigir um equívoco do Paulo Aires. Aqui foi um erro mesmo, aqui a gente não pode chamar de equívoco, que um erro do Paulo Aires, carimbo de Peão, no Rio de Janeiro. Aqui o Kester fala que existem 3 localidades, né, chamadas Peão, uma em São Gonçalo, uma em Campos e uma em Magé, que é de onde ele acha que seja esse carimbo Peão. Quanto ao carimbo, acontece o seguinte: Paulo Aires mostra, sobre referência 138, um carimbo leão, o que, no entanto, é um erro a que Paulo Aires foi induzido, porque o exemplar que serviu a ele para estudo deve ter sido parcial ou aplicado. Olha a imagem que aparece aqui no Paulo Aires. Carimbo de leão e não peão. Provavelmente, ele viu, era um exemplar bem parecido. Esse é um exemplar também da coleção do Fuad. Ele viu um carimbo parecido. Esse ainda aparece a pontinha do P aqui, então não dá para a gente confundir com o leão. Mas o que ele viu provavelmente vinha só até aqui assim, e ele viu esse eão e achou que era leão, inferiu algo, e aí acabou indo para o catálogo um erro desse, além do que a falta do ponto, vocês podem perceber que tem um ponto logo depois da palavra. Então aqui eu refiz, de acordo com o que está na imagem, e aí, em relação ao Paulo Aires, reparei esse erro, né, e o pontinho. O Kester já tinha aqui o carimbo completo praticamente, mas com a imagem de novo prejudicada. E aqui o que eu chamei de inconsistência. Santana do Sapé é um carimbo bem conhecido, né? Aqui a reprodução que o Paulo Aires faz dele, porque é o único carimbo que tem lá com a cercadura interna, sem a cercadura externa. Essa é uma peça também do nosso amigo Márcio Protzner, belíssima peça. Qual é a inconsistência aqui? Eu sempre me perguntei, nossa, esse carimbo, impossível que esse carimbo seja assim, né? Devia ter uma cercadura. E aí, tendo acesso à coleção do Clermont, encontrei essas peças. Olha isso aqui. Só rapidamente voltando. A agência é de 1879. Aqui a gente já tem selos de 1886, ou seja, 7 anos depois, que mostra traços da cercadura original. Eu fiz a reprodução aqui, né, reconstituí com esses traços. Aqui um de 87 já não aparece. E olha a imagem lá do PA. É justamente um carimbo de 87. Em 1887, ele já não tinha cercadura. Como mostra aqui também, 94 também já não tinha. Ele vai longe, a 1906 é o mesmo carimbo sem cercadura. Mas esses exemplares da coleção do Clermont mostram que esse carimbo tinha, sim, a cercadura e foi se perdendo durante esses 7 anos. E aí eu recompus
esse deveria ser o carimbo original. Seria fantástico achar uma peça lá do início da década de 80 que tenha esse carimbo completo. E aqui tem que aparecer o carimbo realmente assim num catálogo, porque a maior parte do tempo ele foi assim. Então, essas peças do Clermont dão esse vestígio. O ideal seria aparecer um carimbo completo mesmo, e aí sim mostrar essas duas imagens num catálogo. Mas eu acho que são vestígios muito fortes, as medidas batem, e que tinha realmente essa cercadura nesse carimbo. E para terminar essa parte dos estudos de caso, os limites. Esse é um selo também da coleção do Clermont, que ele postou no nosso grupo, e aí pedindo ajuda. E alguém... o Glauber está falando, Santana do Sapé sem cercadura não seria desgaste do carimbo? Sim, Glauber, eu acho que é desgaste realmente. Mas é que quando você põe no catálogo, dá a impressão que ele sempre foi. E, ao que parece, ele nem sempre foi sem a cercadura. Então, ele tinha a cercadura original. É isso que eu quis dizer. Aqui, ó, se eu não me engano, eu lembro a primeira vez que o Reinaldo falou, nossa, o Cláudio, o pessoal põe os negócios com um borrão lá e ele reconstituiu. Eu acho que ele estava falando desse carimbo. Eu fiz, mas é a coisa que não se deve fazer. Eu coloquei aqui justamente para falar o que não se deve fazer. Não sei se vocês conseguem, quem não acompanhou lá a discussão no grupo, se consegue perceber o que está escrito ali. Eu reconstituí essa primeira parte e é do Sincorá. Tem um acento aqui que depois ele vai aparecer. E aí, fui para literatura. Aqui está completamente borrado. Fui para literatura. O Guia Postal de 1856. O que ele traz? São Sebastião do Sem-Corá, na Bahia, servido pelo Correio de Santa Isabel. Então, não tinha agência de correio. Era servido pelo Correio de Santa Isabel. A gente vai ver na lista das agências, está lá, Santa Isabel do Paraguaçu. Aqui é o tipográfico, né? Santo Amaro, Santa Isabel e Santa Rita. Mas essa Santa Isabel do Paraguaçu que servia São Sebastião do Sincorá. Hoje ela chama Contendas do Sincorá, mas na época não era. Tá? Já no Guia Postal de 1880, de novo, São Sebastião do Sincorá, já não é mais Sem-Corá, é Sincorá. Bahia, Santa Isabel com S e não com Z, do Paraguaçu. Mas, do mesmo jeito, não ajuda. Por quê? Teria que estar escrito aqui São Sebastião do Sincorá. Ou S. Sebastião, alguma coisa assim, porque aqui é o florão. Mas vamos começar a trabalhar no carimbo. Eu consegui destacar, vocês veem aqui, ó, uma letra A e uma letra U. Não sei se vocês conseguem vê-las. Foi as duas únicas letras que eu consegui pôr. São essas mesmo. E aí, refiz do lado de cá. Se é assim, já não é São Sebastião. Mas o que será que é, então? E o pessoal no grupo começou a dar dicas e tal. Se eu não me engano, foi o Flávio lá do grupo que falou, mas e se for Paraguaçu? Paraguaçu do Sincorá. Lembra que era servido pelo Correio de Santa Isabel do Paraguaçu. Falei, será? Vamos ver se encaixa. E aí, refiz as letras com encaixando ali o Paraguaçu. E aí, no final, o carimbo deu nisso. Eu fiz, mas por que eu acho que não se deve fazer? Porque, provavelmente, quando depois que você faz, você começa a olhar, você fala, nossa, mas realmente, tem um A aqui, depois parece que tem um R, realmente. Isso te induz a falar, acho que é Paraguaçu do Sincorá, mas não existe esse lugar chamado Paraguaçu do Sincorá. Esse é o tipo de coisa que eu não publicaria. Fiz, né, foi legal, foi um desafio legal, até para aprimorar a técnica, mas eu não tenho garantia nenhuma que seja Paraguaçu do Sincorá mesmo. Aqui, inclusive, parece 2 S's, mas eu quis colocar esse exemplo aqui para vocês verem que dá para se fazer, mas não é recomendável, então não faço mais isso, tá bom? Aqui acabei, então, essa
essa parte dos estudos de caso. Alguém tem alguma intervenção? Daí a gente já vai para a terceira e última parte. Se alguém tiver alguma pergunta, posso ir, então? pode mandar pelo chat. Posso ir? Sigo, então? Sim, sem perguntas, siga lá. Beleza, então vamos para a nossa última parte, que são os projetos de reconstituição. Eu comecei a fazer essas reconstituições por gosto, para as minhas coisas, mas eu falei, pô, é algo que tem que ser... E aí eu coloquei na cabeça que eu quero fazer um trabalho sistemático de reconstituição de carimbos. Algo que é provisório e não tem pretensão nenhuma, que eu chamei de apêndice ao catálogo de carimbos. Fazer algo que, principalmente das coisas que não estão lá, e não sei realmente como isso vai ser divulgado, não sei. Eu coloquei aqui em parceria com o grupo de Império e República, né, porque eles me dão muito material, muito subsídio, pessoal muito bacana de compartilhar essas imagens, as peças das coleções. Então, tudo começou ali naquele grupo, mas pode ser expandido. Convoco aqui quem puder ajudar. A gente vai falar mais especificamente de cada um. Então, tem esses 3 projetos. Fazer esse apêndice ao catálogo de carimbos. Tem um projeto em parceria com o Rodrigo Baldassarre, que aqui a gente quer escrever um livro mesmo, fazer algo contemplando todos os carimbos do tipo francês. Está em torno de 340 carimbos. Então, a gente tem esse projeto, já falo mais disso aqui ali na frente. E um projeto bem recente, há menos de um mês, proposto pelo Clerme, né, em parceria com ele, estudar os florões nos carimbos clássicos. Então, vamos ver cada um desses projetos. Primeiro, esse do apêndice ao catálogo de carimbos. Eu tive que estabelecer prioridades, porque também a gente não pode sair fazendo as coisas. E a prioridade é o quê? Ir exatamente onde a lacuna é maior, que é aquele que eu mostrei para vocês, 923 carimbos listados, mas só 149 mostrados, fora os que não estão listados. Então, a prioridade é reconstituir carimbos que não foram listados nem mostrados lá no PA. Aqui eu dei alguns exemplos. Alguns são até conhecidos, o Kester chega a mostrar no trabalho dele, mas não tem a imagem do carimbo reconstituído. Então, a minha prioridade básica para esse projeto de apêndice de carimbos, a prioridade número 1 é os carimbos que não têm a imagem de catálogo. Pode até ter no Kester, que também é uma obra que nem todo mundo tem acesso, mas no Paulo Aires não foi nem listado nem mostrado. Então, essa é a prioridade básica. Daí, a gente parte para os que foram listados, mas não mostrados. Então, todos esses aqui estão lá na lista do PA, dos 923, mas não tem a imagem deles. Então, a gente dá mais um passo adiante. Aqui também é que a cor está aparecendo, para mim, na tela está aparecendo bem diferente do que está aqui, que eu tentei fazer numa cor bem próxima do exemplar que eu tive na mão. Uma terceira etapa nesse projeto, atualizar os que foram mostrados. Está na lista, está mostrado lá, mas podem ser atualizados, como a gente viu esses 2 aqui, né? Capela Nova das Dores, Santana do Sapé, e outros que aparecem a imagem lá, mas que a gente pode tentar melhorar a imagem. Essas são as 3 etapas desse primeiro parte desse projeto. Lógico que, sonhando bastante no futuro, expandir para a República. Mas aí, quando você expande para a República, é um poço sem fundo, porque se vocês olharem basicamente os carimbos da República, já muda bastante. Então, olha só, por exemplo, aqui, Ouro Fino, Manaus, uma palavrinha só, outros têm 2 palavras. Quando você vai para os carimbos da República, eles são praticamente todos aqui preenchidos. Imagina um carimbo como esse. Vocês viram que eu faço letra por letra, então dá bastante trabalho. Esse lance de expandir para a República é um projeto que tem que ser bem pensado. Acho que o foco tem que ser mesmo
o Império para a gente preencher aquela lacuna que está no PA, porque o foco dele é o Império. Mas por que não expandir para a República? E, por último, expandir para outros tipos que também não foram mostrados aqui, por exemplo, esses ovais, que eles chamam de carimbos primitivos, carimbos de agentes de despacho, que são legais, dá para fazer umas reconstituições boas, carimbos de serviço, obliterações manuais. Aqui, deixando claro que você viu, eu mostrei 5 etapas desse projeto, mas não quer dizer que primeiro eu vou fazer uma, só depois eu passo para outra. Elas podem interagir aí concomitantemente, dar prioridade para os que não foram mostrados, mas eu também vou ter que trabalhar com o que aparecer para mim, né? com os carimbos que aparecerem e com as imagens que eu tiver. Às vezes não tenho uma imagem boa de um carimbo que não foi listado, mas vou fazer um da República aqui. E assim, não tenho previsão de tempo, quanto, por exemplo, faltam ali 770 carimbos, só daqueles que foi listado e não foi mostrado. Para eu fazer 770 carimbos, eu teria que fazer, por exemplo, 3 carimbos por dia, trabalhando de segunda a sexta, e vocês viram que um carimbo fácil demora praticamente 1 hora. Então, teria que tirar um ano sabático só para fazer isso, e ter as imagens boas para minimizar aquela lacuna principal. Então, eu não vou estabelecer uma data. Quando juntar, e não sei como vai ser também a maneira de divulgação disso, daqui a pouco eu abro para o bate-papo e eu quero ouvir, inclusive, as opiniões de vocês, se é viável, né, da viabilidade e como que a gente pode tocar esse projeto. Então, esse primeiro assim, chamado de apêndice ao catálogo de carimbo. Não tenho pretensão nenhuma de passar à frente de Paulo Aires ou de me sobrepor a ele, de jeito nenhum. Por isso que a prioridade é mostrar o que não está lá. O segundo projeto, como eu falei, esse projeto de reconstituição dos carimbos do tipo francês, é menos difícil, vamos dizer assim, não é que não seja, mas como eles são uniformes no tamanho, tem a estrelinha ali, o que muda mais são essas legendas, né? Os carimbos lá do Nordeste, Pernambuco, Bahia, a maioria não tem a data, então o projeto que a gente tem, Rodrigo e eu, a gente vai dividir em 3 partes, né? Fazer um histórico, eu fiquei com essa primeira parte de fazer esse histórico do carimbo do tipo francês, desde que ele surgiu lá na França, foi se expandindo para outros países até chegar aqui no Brasil. E o Rodrigo está se dedicando mais a essa parte da morfologia do carimbo, da lista de agências, dos tipos, das cores, das datas, que é a parte mais difícil mesmo. E aí, no final, a gente fazer uma espécie de catálogo com a imagem de todos os carimbos conhecidos, carimbos de tipo francês conhecidos. É um trabalho que a gente tem em mente. O Rodrigo, no momento, está mais focado no trabalho que ele está fazendo com o José Renato, né, do levantamento da placa dos 100 réis, da chapa corroída. Então, mas está na agulha também, está andando esse projeto, e a gente vai chegar até o fim, com certeza. E, por último, esse projeto dos florões nos carimbos clássicos. O nosso objetivo, né, que foi proposto pelo Clermont, estudo dos ornamentos nos carimbos do Império e início da República, basicamente do século XIX. Tem ornamentos belíssimos, e aqui tudo que vocês estão vendo, esses daqui foram tirados da coleção do Clermont, esse aqui foi da coleção do Fuad, e a gente pretende avançar nisso. É bem recente, como eu falei, tem praticamente 1 mês, mas tentar analisar as recorrências, ajuntar por localidade, se eles são parecidos, de que época que se a gente consegue encontrar fabricantes, de onde tiraram essas ideias, quais eram o uso disso, para vocês terem uma ideia. Olha só, com a qualidade das peças da coleção do Clermont, ficou fácil reconstituir, né? Aqui, praticamente, eu não tive trabalho nenhum. Fui só lá, pintei por cima, dei aquela ajustada e já saiu aqui o carimbo. Aqui lembra que nesse projeto, o objetivo são os florões. A gente está até discutindo ainda se o termo certo é florão ou se só chamar de ornamento mesmo. Só que um também pode caminhar paralelo ao outro. Eu posso pegar carimbos que não foram listados lá, aquele projeto dos apêndices, mas
dar prioridade para carimbos que tenha florão, por exemplo. Olha aqui, nesse caso aqui de Patrocínio de Muriaé, ele tem a função estética, lógico, mas ele cumpre uma função também de separar a palavra, senão você praticamente não saberia onde começa aqui, por onde eu começo a ler esse carimbo. Então, tem muitos florões ou ornamentos que, de tão grande que é a legenda do carimbo, eles serviram até para isso, para separar, mas a função básica é estética, é ornamental mesmo, e a gente pretende avançar também, não temos prazos nem nada, mas é outro projeto que a gente tem em mente. Vocês viram assim, os projetos não são só meus, todos têm parceria com alguém, porque é o tipo nisso eu fico pensando no trabalho que o Paulo Aires e que o Kester fizeram naquela época, sem ter internet. É monumental o que eles fizeram e a gente só tem que aplaudir mesmo. Estamos chegando ao fim. Para terminar, um bônus, 2 carimbos raríssimos mesmo. Esse aqui é uma peça única. E aqui eu devo dizer que nem foi mérito meu, porque o carimbo está praticamente assim na peça. Maravilhoso, né? Agência da Cidade da Areia. Eu coloquei Paraíba aqui. A possibilidade de ser da Bahia, mas eu fui pesquisar, a agência da Bahia é da década de 60, então Areia na década de 50 e seria da Paraíba. Mas isso aqui está a se verificar ainda. E esse belíssimo também, na cor verde, essas 2 peças da coleção do Everaldo, que me autorizou mostrar, e agradeço a ele, inclusive, pela disponibilidade. C de Ubá, né? Provavelmente Cidade de Ubá, pode ser Correio de Ubá ou Cidade de Ubá, acredito que seja Cidade. 2 ornamentos aqui também, que me interessou justamente pelo estudo que a gente vai fazer dos ornamentos, e trouxe aqui como um bônus, porque é bem difícil de se ver esses 2 carimbos. Com isso, eu termino aqui, agradeço a todos, espero que tenha acrescentado. Eu sei que é diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui toda semana, mas aqui estão os meus contatos. Vamos conversar agora principalmente sobre os projetos, mas estou aberto a qualquer intervenção. Obrigado a todos, Igor. Valeu. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por passar e demonstrar um pouco do seu trabalho, do seu estudo, do seu desenvolvimento aí junto aos carimbos. Então, já vou abrir para o pessoal poder perguntar. Peço só um minutinho. Vamos lá. Abrir. Posso aproveitar os conhecimentos do Cláudio aí? À vontade. Quem quiser, à vontade. Cláudio, novamente, parabéns, fantástico trabalho. Obrigado. Não tinha pensado em tudo isso. Posso pedir uma gentileza? Você pode voltar naquele carimbo oval de estrela, por gentileza? Carimbo oval de... Porto da Estrela? Isso. Porto da Estrela. Espera, é mais fácil fazer assim. Esse. Aí. Isso, aquele comparativo que você fez, que deve ser o número 38, slide 38. Isso. E vou fazer uma pergunta para você. Como o traço é feito à mão, uma pequena inclinação pode gerar, numa distância maior, um ângulo maior, né? Perdão, Pode sim. O distanciamento entre as retas passa a ser maior. Mesmo o grau é de saída, mas quanto mais você afasta da origem, maior é a distância entre as retas. Essa pequena inclinação que você pode ter dado à mão não pode ter gerado essa diferença entre os carimbos? Nesse esqueminha que eu fiz realmente à mão, foi só para destacar, para vocês verem a diferença. Essa diferença de angulação na peça não aparece. Se a gente for ver aqui, por exemplo, aquela inclinação que os traços que vocês viram, eu só fiz para destacar, mas se você olha o R e o T de um e o R e o T do outro, você já vê a diferença na inclinação. Ali, tudo bem, o traço foi feito à mão, pode dar dessa diferença que eu estou falando? Claro que sim, mas vocês viram que eu levantei
3 partes do carimbo que eu percebi que dava parecia que o carimbo era realmente diferente. O próprio espaçamento entre o O e o A ali é bem diferente. Não, então, o P o até é espaçamento parecido, agora o O e o A é totalmente diferente. Exatamente. E último ponto, você falou dos carimbos da República, existe um trabalho já iniciado do Vitor Petrucci sobre carimbos da República. Não sei se você conhece. Conheço, estou no grupo de carimbologia com ele, inclusive, é um belo trabalho. É um belo trabalho, quem sabe seja uma base ou um bom parceiro para fazer esse outro seu grande trabalho aí que você está idealizando. É que o foco é aquele, né? Como eu falei, como a lacuna principal é no catálogo de carimbos do Império, a expansão para a República seria um passo além, mas acho que o foco, pelo menos o meu foco principal, justamente porque eu estou no grupo de Império, essa ideia surgiu no grupo de Império e começo da República, então por isso que eu foquei mais nisso, mas com certeza campo para se expandir é muito grande. Né? Legal, parabéns, brilhante trabalho. Obrigado. Cláudio, você me permite uma questão? Não estou vendo quem está falando, acho que é o Luciano, é isso? Luciano, isso. Primeiro, eu queria Luciano. te parabenizar pelo seu trabalho. Né? Você Obrigado. hoje falava no grupo de Império aí da ansiedade, né? Da novidade, mas eu tinha certeza de que daria muito certo. Né? Nós que trabalhamos com o magistério sabemos que essa ansiedade ela sempre acontece em cada desafio que a gente tem que enfrentar e ela nos estimula, e você foi muito bem sucedido, como eu já imaginava que fosse. Né? Que seria... É verdade, isso aqui é algo novo para mim, apesar de ser professor, de não ser um problema falar em público, mas sempre que é algo novo, uma ferramenta nova, a gente fica naquela ansiedade, mas acho que correu tudo bem, né? Parabéns, foi brilhante seu trabalho, muito, muito bacana. Obrigado. Agora, uma questão que me ocorreu, e aí eu posso estar perguntando uma obviedade, é porque esse trabalho que você faz, eu tenho a mesma formação que você e a mesma área de atuação, que é a história, e a gente percebe que hoje esse trabalho de crítica externa, né, da fonte, de heurística, ele, entre os historiadores, é pouco desenvolvido. O pessoal lá do Henrique, da museologia, faz um trabalho brilhante nesse sentido, nós não fazemos. Então, nesse sentido, o que você está fazendo é um resgate de uma parte do método historiográfico que ficou esquecida por muito tempo, e aí eu acho que é mais um mérito seu. Né? E isso acaba nos levando a alguns detalhes que alguns colegas, por exemplo, levantaram na sua explanação. Quando alguns perguntaram da possibilidade da ferramenta que você utiliza te permitir avaliar a espessura das cercaduras. Né? E você falou que sim, que isso era possível, e eu entendi que essa avaliação, e posso ter entendido de forma errada, ela estaria passando mesmo por uma comprovação da autenticidade do carimbo. Né? Mas aí me ocorreu o seguinte, a gente está trabalhando no século XIX, então não existe uma padronização, uma homogeneidade em termos das tintas usadas para a impressão do carimbo, em termos dos papéis, que são a superfície em que esses carimbos vão ser batidos, e não são autômatos, são carimbos que são batidos manualmente. E aí a minha dúvida é a seguinte, não sei se você já conseguiu ver isso, se você já conseguiu observar isso. Existe uma, como é que eu vou dizer? Uma heterogeneidade nessas cercaduras, exatamente por uma diferença na dispersão da tinta, quando ela pega no papel, na maneira como a pessoa que está carimbando bate o carimbo, não haveria uma homogeneidade, uma regularidade nessas cercaduras, elas poderiam ter espessuras diferentes em função da própria dispersão da tinta no papel, da maneira como a pessoa bate. Isso não poderia ser um elemento que comprovaria a autenticidade da peça e não a homogeneidade da linha? É uma dúvida mesmo que eu tenho, não sei se você já chegou a olhar isso. Não, então, Luciano, com certeza, assim, o problema, para quem faz esse tipo de trabalho, o problema da tinta se dispersar pelo papel é um problema grave, porque você acaba, às vezes, perdendo a noção. Mas vamos pegar esse caso que está na tela. A gente vê ali a cercadura, em um ponto ela está mais fraca, em outro ponto ela está mais forte, mas você consegue perceber aonde que é dispersão de tinta e onde é realmente a cercadura que está no carimbo. Então, como eu falei, é meio que de olho isso. Eu jamais
não vou dizer jamais, mas para a gente saber exatamente, milimetricamente, aí acho que vai até a menos do que 1 milímetro, algumas cercaduras, qual era a espessura dela, é bem complicado, e não sei nem se isso ajudaria em termos de falsificação ou não, mas nesse caso que vocês estão vendo na tela, tem que ser algo realmente do que está sendo apresentado na peça. Então, você falou da diferença de papel. Olha a diferença da cercadura que está no selo com a cercadura que está no outro tipo de papel. Então, já tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Como eu falei, é um trabalho que eu estou começando, estou desenvolvendo esse método, aceito críticas e sugestões de como melhorar isso, de quem entende mais de tinta, de papel. Isso a gente via aqui a palestra foi do Gerson, né, sobre o papel, se eu não me engano, sobre os tipos de papel. Do Gerson. Então, ajuda bastante, mas no momento que eu posso tentar chegar o mais próximo possível do que era o carimbo lá atrás, mas tem muito campo para se evoluir ainda nisso. Então, eu acho que é justamente isso que você está falando, né? Se você pega uma peça em que essa cercadura é muito homogênea, em que ela reproduz com uma fidelidade muito maior, né, a espessura hipoteticamente ideal, você tem aí um indício de que ela tem poucas chances de ser legítima, né? De ser legítima, é o contrário, exatamente. E aquela coisa assim, tem outro dado, né, que ninguém vai falsificar, eu não vou também afirmar, mas carimbos comuns, assim, você vai naquele carimbo, naquela peça que é bem específica, que é raro, e aí a gente tem que ficar mais esperto realmente se ele fugir um pouco dos parâmetros que seria aceitável, ou até como o Peter falou lá no início, um carimbo que está numa peça e não deveria estar. Então isso chama mais a atenção. Mas é isso. Tem bastante coisa para se levar em consideração na hora de se fazer uma reconstituição. E eu repito, estou começando nisso, estou desde novembro, especificamente nisso, tenho bastante que aprender ainda. Ok. Parabéns, Cláudio. Obrigado. E Cláudio Domingos. Oi, Domingos. Eu acho que até procurar obter a perfeição, como diz o Peter ali, é um risco, tá? Justamente porque a gente sabe que tem alguns artistas por aí. Então, o ideal, uma ideia assim, para a publicação, que ele falou que ele fez no catálogo, é diminuir um pouco o tamanho do carimbo, não deixar exatamente do tamanho igual. Nós temos, para mim, eu sei agora, olhando assim, o que interessa é a forma. Se a linha é mais grossa ou mais fina, o próprio uso do carimbo, né, os estados, chamados estados do carimbo, né, um carimbo que foi muito usado, ele vai ter, de repente, vários estados, principalmente os carimbos, aqueles recortados, né, do Império, lá são mais comuns de acontecer isso. É o mesmo carimbo, só que tu olha assim, tem passou por várias fases aquilo ali. Então, talvez o ideal seria não a reprodução fiel, exatamente a mesma grossura, porque isso aí vai matar os especialistas depois. Tem gente fazendo seria milagre, aquele mesmo conceito dos cartógrafos que inventam lugares que não existem no seu mapa, algum lugar pequenininho, porque se alguém copiar, ele sabe que... exatamente. Algo isso, né, que seria a proposta. Então, qual é o problema, assim? É que muitos carimbologistas, por exemplo, eu quero identificar o meu carimbo. Então, a pessoa quer imprimir no tamanho exato para ver se bate com o tamanho exato que ele tem na peça. Então, a gente aí depende muito, tem que se pensar de qual a melhor maneira, porque para muita gente... No meu caso, quando eu falo de carimbos franceses, a primeira coisa que a gente olha é se a medida está correta. Se tiver o 21 lá, entre 20 e meio, 21, opa, beleza, bateu a medida. Se eu faço numa medida diferente, tem alguma coisa errada aí. Então, é uma ideia, talvez não disseminar em todo o catálogo, mas em peças específicas, quem sabe, mas confesso, não cheguei a pensar sobre isso ainda. Como eu falei, estou começando esse trabalho. Cláudio, parabéns novamente pelo trabalho. Gostaria de fazer uma pergunta, talvez até um comentário. Você poderia ir para o slide 38?
38 de novo? É o mesmo lá, né? Exatamente. Aqui. Perfeito. Essa técnica que você usa aí, para mostrar os carimbos são diferentes, inclusive o próprio Petrúcio, no livro dele, também ele usa, eu não tenho um livro aqui, não lembro exatamente se é no início do fim, é uma técnica interessante, muito interessante para mostrar a diferença entre os carimbos, são carimbos diferentes, mas também muito interessante para provar que os carimbos são iguais, que às vezes na cabeça, de olho, você pode, sem querer, cometer engano, achar que o carimbo é parecido, e quando você começa a fazer essas retas, essas angulações, essas distâncias, medindo milimetricamente, você pode perceber a diferença. Eu não sei se em cima que você falou, tem um carimbo, se não me engano, de Santa Catarina. Olhando assim, eu percebi que pode ser que tem uma diferença entre eles. Talvez sugiro que você faça a técnica de carimbo em cima também de Santa Catarina. Não lembro qual é o slide. Esse? Esse é um deles aqui, mas teve um que tinha uma foto em cima, e acho que aquele de Blumenau, isso. Talvez confira para você ver se é igual, se é diferente, ou seja, isso não é só para... Eu acho muito interessante, não só para provar que o carimbo é diferente, mas para provar que ele é igual também. Uma sugestão só. No mais, parabéns novamente. É isso aí, parabéns. Legal, então. Sobre o que você está falando, esse caso. Se você pega, olha o Santa ali de Santa Catarina, olha o T do Santa em um e olha o T em outro. São diferentes. Mas eu já vi um outro exemplar desse carimbo, que não é não é esse que eu estou mostrando na imagem, que aquele espaço ali estava todinho borrado. Eu não saberia. Se não fosse aparecer essa imagem da coleção do Everaldo, eu talvez teria caído no mesmo erro aqui. Por isso que eu coloquei com um equívoco aqui do Paulo Aires, porque realmente é tão juntinhas as letras ali, que qualquer sujeirinha, qualquer coisa vai borrar. E aí, como esse carimbo está perfeito, né, dessa peça, aí eu pude ver que o T é esse tipo de T que mostra aí que ele vai até lá embaixo, e aí vem um tracinho. E aqui eu acho, inclusive, eu estou usando a palavra acho, não tenho nem a certeza. Acho que é o mesmo carimbo, só que com elementos faltantes. Mas posso estar errado. Lá que você vai ver que eu acho que talvez não seja, tá bom? Legal saber. Vou procurar então saber sobre essa técnica. Acho que é curioso, que ele ajuda para provar que não é e ajuda para provar que é também. Aí você fica bem armado. Mas do mais, parabéns aí. Um abraço. Beleza, obrigado. Oi, Hartz. Tudo, Hartz, tudo bom? Tudo bem. Então, parabéns mesmo. Vão quase 100 anos desde que alguém se propôs a fazer o que tu está fazendo. Obrigado. Um trabalho maravilhoso. Enfim, vou parar com os elogios. Poderia continuar muito mais, mas assim, tem uma observação e 3 perguntas, tudo muito objetivo. A observação é que até o Luciano Mendes, eu não conheço, mas já fez, que é no sentido que tu é professor, e isso é importante falar, porque com essa tua didática, tu pode inibir, eventualmente, quem queira, né, comentar aqui, falar... Imagina. Mas explica, eu sou professor, por isso eu consigo explicar tão fluentemente. Essa era a consideração. Perguntas. Primeiro, quem dá a cor? Eu acho que isso já ficou meio subentendido. É você ou é o software? É você mesmo? Não, sou eu. A cor aqui foi mais para destacar, para mostrar, deixando claro. Se eu fosse publicar isso, eu publicaria tudo em preto, e aí diria que existe em verde, ou em lilás e tal, porque o software, pelo menos o que eu tenho aqui, não pegou a cor exatamente. Como eu falei lá no início, deve ter gente que consegue fazer isso na cor exata, nas formas exatas. Eu acho que tem softwares para isso, mas enfim, isso pode ser trabalhado depois. Segunda questão, quando eu tenho um carimbo, quero colaborar, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer? Manda em JPEG, não manda em JPEG, manda no mínimo 600 dpi, ou manda com uma régua ao lado, o que eu posso fazer para te ajudar? Beleza, isso é importante, é bom você ter feito essa pergunta, que a gente tinha que falar disso. Esse é um dos, lá no começo, vários das reconstituições que eu tenho aqui, eu não tenho esse parâmetro da medida e ela é importantíssima. Então, no caso, acho que eu cheguei a falar no meio da palestra, o ideal é uma imagem escaneada. Tirada com o celular ajuda? Claro que sim, mas o celular, você deu aquela entortada para um lado, para o outro,
a cercadura já vai distorcer, isso com certeza vai refletir na hora da reconstituição. Então, tanto faz JPG, PNG, o tipo do arquivo, tanto faz, por quê? Porque eu trabalho na tela eu salvo, eu tiro um print da tela do iPad e vou desenhando por cima. Então, o formato da imagem tanto faz. Essa ideia, eu pensei nisso já também, uma imagem do selo sozinha e outra imagem com uma régua em cima do selo para eu olhar e mais fácil, sabendo, então essa cercadura aqui tem 23 milímetros, faço a imagem toda e depois corto a imagem, como são circulares, né? Você corta a imagem com 23 milímetros e ele vai ficar no tamanho exato. Acho que a maneira mais fácil de ajudar é isso. Eu não sei, aqui a gente tem que falar sobre direitos autorais. Aquela lista que está no site, que está no livro do Paulo Aires. Eu não sei se eu posso divulgar para mostrar, falar, olha o que eu já tenho, o que eu não tenho. Eu teria que pesquisar mais sobre isso. E aí, disponibilizando essa lista, as pessoas falam, opa, tem um aqui que você não tem, eu tenho essa imagem. E aí a pessoa me mandar a imagem. Eu estou fazendo essa palestra aqui, mas de verdade ainda são projetos, e a palavra projeto aqui é bem correta, porque ainda é um projeto e eu estou tendo que melhorar, pegando essas dicas que vocês estão dando e indo atrás de algumas coisas. Eu tenho esse projeto de fazer um trabalho sistemático de reconstituição de carimbos. Como isso vai ser feito especificamente, eu ainda estou alinhavando e estou aparando as arestas, mas essa parte da imagem escaneada e com a medida seria perfeito. Com relação ao Paulo Aires, os direitos autorais são da SPP. Isso a gente pode conversar sem problema nenhum, para fazer a divulgação no trabalho. Legal, Tony. Muito obrigado. Assim, voltando à pergunta do Hartz. Basicamente, assim, não é sair mostrando o trabalho do Paulo Aires, é aquela lista realmente para a gente ter um parâmetro do que a gente pode buscar ou não, mas a gente conversa, então, sabendo que os direitos são da SPP, a gente pode estabelecer limites e tal, e sair atrás à caça desses carimbos que faltam imagem. Né? Tony, eu não sou advogado, não sei se tem algum aí, mas eu acho o Paulo Aires já faz mais de 50 anos que morreu, né? Eu não sei, não saberia dizer. Ele morreu em 58. Não, morreu os direitos autorais da SPP vão até 2028. Tá. Os direitos autorais que são depois da morte do autor. Porém, isso, 50 anos depois da morte. 70 anos. 70 anos. 70 anos. 70. Além do que, os direitos todos eles foram cedidos à Sociedade Filatélica Paulista. Está escrito na primeira página do livro do Paulo Aires, está escrito isso. Então, a SPP é detentora dos direitos autorais. No caso, foi a Sociedade Filatélica Bandeirante, né? Mas como foi unificado, não é isso? A Sociedade Filatélica Bandeirantes foi 100% unificada com a SPP em 1940. Então, Entendi. a SPP é a herdeira, na verdade não é herdeira, ela se juntou à SPP. A Bandeirantes se juntou à SPP porque foi uma cisão da SPP na época, em 30 e pouco. Depois eles se uniram de novo. Então, os direitos são da SPP. Mas por isso que eu já falei que a gente discute isso e cede sem problema nenhum. Legal. Para esse trabalho, né, de divulgação. Beleza. Mais alguém? Posso fazer uma pergunta? Algumas colocações? Henrique, isso. Oi, Henrique. Vou ligar minha câmera. O primeiro, parabenizar o trabalho como um todo, e essa questão de carimbos, uma coisa que sempre me incomodou, quando na filatelia, olhando o catálogo de leilões, quando eu sempre compro, e isso já faz pelo menos uns 15, 20 anos que me incomoda, por que só se ficou no trabalho do Paulo Aires? Enquanto eu sei que outros autores desenvolveram outros trabalhos ao longo dos anos, você lembrou muito bem o catálogo do Clermont, e que não são utilizados tanto por comerciantes como por estudiosos. Eu entendo, eu tenho uma xerox do catálogo do Paulo Aires, já tive a oportunidade de dar uma olhada, não é meu foco de estudo do Império, mas sempre tive curiosidade de entender. Assim, eu vejo que é uma obra importante, tem seu lugar dentro da filatelia, é datado, foi criado num determinado contexto. Inclusive, eu não sei se ele diz no livro, eu não me lembro
se ele que desenhou os carimbos ou ele contratou alguém para fazer os desenhos dos carimbos, enfim. Mas eu acho que já outros trabalhos foram desenvolvidos e não são utilizados. Sempre me incomodou. Parece aqueles autores grandes como você é de história, tipo um Gilberto Freire. Você não pode falar mal da obra de Gilberto Freire, mas não pode falar mal de Capistrano de Abreu, não pode falar mal de Van Hagen, mas são obras datadas, são obras e outros trabalhos foram desenvolvidos ao longo dos anos e podem ser utilizados como base. Enfim, isso sempre me incomodou. Um aspecto para o trabalho do Florão é porque, por coincidência, para a palestra minha aqui em agosto, hoje eu estava consultando o Almanac Lammer e da década de 1880. E aí o que acontece? Eu encontrei um trabalho sobre o Almanac Lammer e a questão da tipografia nesse período do século XIX, inclusive a autora utilizando um catálogo de tipografia que está na Biblioteca Nacional de tipos. Então, e isso me estimulou, como você falou, dos florões, porque provavelmente isso deveria existir um padrão na fabricação de carimbos. E deve existir o catálogo desses tipos de florões, de desenhos, padrões para desenvolvimento de carimbos. E provavelmente um catálogo desse pode estar na Biblioteca Nacional. Então, posso até disponibilizar depois esse trabalho, que trata especificamente de tipografia, de tipos de letras, mas você vê que o estudo de fontes, então isso deve existir, provavelmente, um catálogo desse. Poxa, seria o sonho encontrar um catálogo desse. Com desse. certeza. Né? E existe, e eu vi anúncios, que eu estava procurando anúncios de filatelistas dos anos 80, lá eu encontrei alguns, mas tinha anúncios de fábricas de carimbo, inclusive a própria empresa Lammer fabricava carimbos, então existia... Então, já pesquisei isso também, assim, os anúncios eu encontrei, mas não conseguia além disso, entendeu? Inclusive se você... 3 ou 4. Inclusive quem colecionar alguns tipos, principalmente bilhetes postais, correspondentes ao século XIX, você localiza algumas pessoas que colocavam seu interesse através de carimbos, e você consegue ver um padrão nos carimbos, só muda as letras dos nomes internos, mas o desenho do carimbo é o mesmo. Então deveria existir um padrão estabelecido por um catálogo na época, e a partir disso eram feitos carimbos. Então deve existir, e com certeza isso deve ter na Biblioteca Nacional, na parte de iconografia, que é onde... os carimbos de empresas, principalmente, você vê que é tudo aquele oval, assim, com o nome da cidade embaixo, o nome da pessoa, da empresa em cima, é bem característico aquilo, né? Então deve... E aí quando você compara, por exemplo, com a Alemanha, e aí você vê que alguns anúncios de material de papelaria, de tipografia de carimbos que tem no Lammer, em 1880, são de empresas alemãs, belgas, francesas vendendo para cá. Então, provavelmente, também isso devia ser modelos importados. Então, isso pode ter... Agora, o importante, talvez, seria localizar quem era o fornecedor dos Correios para os carimbos. Aí, teria que procurar em documentação de época. Isso a gente já procura por causa do trabalho dos carimbos franceses, é muito difícil, não conseguimos encontrar até hoje esse fornecedor. Aquela dica do Luciano, dos cadernos, até inclusive o Márcio Javaroni, na época, na palestra, ele confundiu com uma revista que a Casa Moeda tinha. Mas o que o Luciano está mencionando deve ser livros que tem na coleção da Casa da Moeda no Arquivo Nacional, de descrições do que era material que era comprado, material que era produzido na Casa da Moeda. Então, talvez lá, aí é a fonte primária, aí tem que procurar, isso não está digitalizado, então tem que marcar a hora lá no Arquivo Nacional, com uma semana de antecedência, se você é de fora, você consegue outra data, com menos tempo, enfim, mas aí tem toda uma burocracia e um trabalho, o mesmo trabalho que você tem para desenvolver um carimbo, desenhar um carimbo, é o trabalho para uma pesquisa, você sabe, historiador, o Luciano também, anos, às vezes para você conseguir uma informação para um parágrafo do seu artigo, você leva 10 anos. Então, isso é natural. Mas, então, eu acho que essa coisa de florões deve existir alguns padrões, isso deve ter esses catálogos, e provavelmente no setor de iconografia do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, deve ter. Mas essa coisa do Paulo Aires sempre me incomodou, por que só ele é citado, por que os outros trabalhos não são, por que, por exemplo, o catálogo do Clermont não é citado, porque é uma diferença o trabalho do Paulo Aires para o Kester. O Kester é um trabalho mais dentro da história postal, não que a carimbologia não é mais de cunho de criação da agência e tal, mas não do desenho. E uma outra coisa também, é uma pena, aí eu vou me lembrar, a gente na museologia, para catalogar alguns acervos, você tem, por exemplo, louças, você tem catálogos de prataria, você tem um catálogo da marca dos fabricantes.
E aí não necessariamente a marca do fabricante está no mesmo tamanho do que está na peça, mas você consegue identificar. Aí você consegue identificar aquela prata inglesa do fulano de tal época, porque você consegue pelos catálogos. E é uma pena o depoimento do Peter, quer dizer, não, a gente sabe que tem pessoa desonesta em tudo que é área. Na museologia não seria a menos. Na minha palestra sobre a aviação de caça, eu mostrei que tem carimbos falsos da Segunda Guerra Mundial em correspondência brasileira. Então, é uma pena. Isso tem toda a museologia e toda a filatelia. Mas eu acho legal os carimbos serem do tamanho de que eles eram. Que eu acho legal isso. Mas a gente sabe disso. Talvez você botar em tamanho diferente, você mencionar numa legenda qual era o tamanho original, mas também suscita falsificação. Mas, enfim, é uma pena você ter que lidar com isso. Mas aí você tem outros métodos para autenticidade. Aí você pode seguir o método da autenticidade de obra de arte através do tipo de tinta. O Fernando, da SPP, tem um trabalho muito bom com prova de Cottens, que usou acelerador de partícula da USP para analisar a tinta do que era impresso o selo. Então, assim, eu acho que há outros métodos, mas é uma pena ter que lidar com isso, que isso atrapalha até na hora que você pensar em fazer um trabalho, você tem que pensar nisso também, aí a gente pira, né? Enfim. Não, então, Henrique, de duas coisas que você falou, assim, eu estou fazendo isso, me propondo a fazer isso, realmente sem eu pensei realmente como você, de fazer no tamanho que é, do jeito que é, assim, se alguém falsificar, a gente tem que pegar a falsificação e não a gente alterar um carimbo ou a medida para evitar a falsificação. A gente teria que ter meios de identificar essa falsificação, porque o bom falsificador, ele entende do assunto, então ele tem meios também de burlar isso. Mas, e também não estou, esse incômodo que você falou de só se usar o Paulo Aires, eu pensei assim, tem que começar a fazer. Não vou pensar se vai ser usado, quem vai... Tem um amigo até que falou, mas quem é que vai ler isso daí? Não tem nada a ver com filatelia. Quem é que vai... Eu falei, que seja as 40 pessoas que tem ali na segunda-feira vendo, que sejam eles. Perfeito, eu quero fazer uma coisa que me dá prazer e que vai ficar. Eu acho que é uma coisa bem legal, assim, você publicar algo e ter aquilo que fica para a posteridade, e sinceramente não estou me importando quem vai ler ou o que vai fazer com isso. Eu vou fazer e vamos ver no que vai dar. Com relação ao que você falou, Henrique, o Paulo Aires, ele pegou todos os carimbos, fez um apanhado de todos os carimbos conhecidos na época. O Clermont, ele trabalhou muito nos carimbos mudos. E agora essa lacuna dos carimbos franceses e dos carimbos circulares é que está sendo preenchida pelo Cláudio. É isso que eu estou enxergando. São trabalhos complementares, né? O Clermont esmiuçou os carimbos mudos. Você e o Baldassari vão fazer com os franceses e com os circulares. Eu acho show de bola. Isso, pretendemos. O que me incomoda é por que os comerciantes e os colecionadores não usam o trabalho do Clermont, por exemplo. E citam. Essa é a minha... Alguns poucos que eu acredito que seja muito tema... Mas, enfim, essa tara pelo Paulo, isso é uma coisa que eu percebo, talvez em respeito à obra do Paulo Aires. Não estou desmerecendo, pelo amor de Deus. Entenda, eu respeito muito a obra dele, mas é porque só ficou nisso. Gente, é uma obra dos anos 30. Já se passou quase 100 anos, entendeu? Então, admiro o trabalho do Clermont, admiro o trabalho do Cláudio, mas também de outros autores que aprofundaram vários setores. Mas é como se não existissem, entendeu? Assim, isso sempre me incomodou. E, enfim, mas é uma opinião particular minha, que eu posso estar errado, mas é uma coisa que eu sinto. Eu falei, gente, mas e aí? Mudou? A filateria parou nos anos 30, entendeu? Enfim, é isso. Bom, gente, a gente já está chegando ao término. Última pergunta. Rapidamente, Cláudio, só pegando uma carona aí com o que o Henrique levantou, para fechar também, essa questão dos florões, né, como você falou, que não dá para saber nem se são exatamente florões, eles nos remetem também à heráldica, né? A gente está no século XIX, essas coisas elas não aparecem de forma aleatória, elas têm um significado heráldico, e aí eu acho que nesse sentido a heráldica ela vai ajudar muito a você e ao Clermont a perceber um padrão, a definir padrões na criação desses ornamentos, né? É uma opinião. Uma sugestão também que eu dou, até na definição desses padrões, é uma obra chamada As Marcas do Progresso, uma obra que trabalha sobre impressos efêmeros, né? Ela está voltada para rótulos, propagandas do século XIX,
Não é uma obra de grande profundidade, ela é até um pouco superficial, mas ela nos dá uma visão de conjunto que eu acho que vai te ajudar a ter um ponto de partida, né? Legal, se você puder me passar depois a referência. Eu passo para você no grupo. E outra coisa, essa questão que o Henrique levantou também, né, que você já havia colocado, alguns colegas do grupo já haviam colocado, do tamanho da reprodução do carimbo. Eu entendo o seu dilema, né, porque você é historiador e você é colecionador. E o historiador ele tem um compromisso muito grande com a fonte. Ele quer colocar no trabalho dele, ele tem como profissão de fé colocar no trabalho dele a fonte da forma mais fidedigna possível. Enquanto que o colecionador ele lida com um elemento que acaba sendo o aspecto, a dimensão comercial do que ele está fazendo, que envolve essa questão da falsificação ou não. E aí eu não sei nem o que te dizer com relação a esse dilema. Eu acho que vai ser uma opção, uma escolha pessoal sua. O Henrique colocou aí uma saída. Você pode colocar num tamanho diferenciado, mas expor qual é o tamanho, né, original daquele carimbo. Mas isso facilita a falsificação? Sim, mas como ele mesmo colocou, foi até o que eu levantei no início, você tem outros elementos heurísticos que te permitem identificar se aquilo é uma falsificação ou não é uma falsificação. E isso, inclusive, legitima o trabalho do Peter e de outras pessoas que fazem expertise o Fevereiro e outros, né, que fazem expertise das peças que são comercializadas no mercado brasileiro. Mas, mais uma vez, parabéns e obrigado a você e a todo o grupo aí pelo que a gente pôde aprender hoje. Boa noite para todos. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Bom, Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agradeço a todos. Hoje, Cláudio, parabéns. Você conseguiu o segundo lugar na audiência. Que pena que o Facebook não funcionou mesmo, então. Pois é, isso sem o Facebook. Com o Facebook, acho que o Reinaldo do Macedo estaria a perigo. Quase um trocadilho sem querer. Bom, mas aí eu vou divulgar, então, que amanhã vai estar no site da SPP, para quem não pôde ver pelo Facebook, então. Vai estar no site da SPP, no YouTube da SPP também, e depois eu coloco no Facebook até para ficar mais fácil se você quiser compartilhar com o pessoal. Legal. Por um acaso, Macedo para a próxima palestra, segunda-feira que vem. Ele vai correr atrás do próprio número dele para ver se ele consegue ser mais elástico. Ele vai falar sobre o personagem Mickey Mouse na filatelia brasileira. Então, toda a utilização do personagem na filatelia brasileira aí. Então, acho que vai ser bem bacana toda essa história, eu ainda não vi a apresentação, então ficaremos no aguardo, mas já vi a coleção, então, né, dá para ter uma ideia. Estão todos convidados, segunda-feira que vem, 20 horas como sempre, e já deixo aqui o convite e abro para quem tiver interesse em fazer uma palestra, em poder conversar assim como o Cláudio, como o Macedo vai fazer, como o Miguel fez semana passada. Quem tiver interesse em fazer uma palestra, é só entrar em contato comigo. Nós temos o dia 6 de julho livre, tivemos uma abertura, então 6 de julho teve uma desistência, então quem quiser fique à vontade. Se não, a gente vai se organizando aí, a gente se ajeita. Só entrar em contato comigo, e-mail, telefone, WhatsApp, tá tudo quanto é canto, aí o pessoal me conhece. Gente, obrigado a todos, boa noite, obrigado pela participação. Cláudio, obrigado. Obrigado Até mesmo, segunda que vem, assim como a todos, até segunda que vem. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Saúde a todos. Valeu.